Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, um comentário sobre aquilo que até há uns meses parecia praticamente impossível, aquilo que parecia teoricamente impossível também. Aparentemente, a Rússia corre o risco de perder a guerra com a Ucrânia. Não sei, se olharmos para o comentariado português, nós temos leituras completamente opostas. Eu tenho ouvido, embora poucos, eh, comentadores que têm a ideia de que a Rússia praticamente já ganhou a guerra, que a Ucrânia está no último fôlego e que, na realidade, é agora quase um golpe de misericórdia e que vem aí o outono e, em particular, o inverno e que vai ser terrível para a Ucrânia. E depois também vemos do outro lado os ucrânio-otimistas a dizer que não, na realidade, o que se está a passar é exatamente o contrário, isto é, a Ucrânia está hoje a ter uma capacidade de assalto dentro da Rússia que está a pôr a economia russa e os próprios dirigentes políticos russos na defesa, tendo em atenção que esse tipo de atitude está a pôr em risco infraestruturas, nomeadamente energéticas, com consequências para a vida do cidadão comum na Rússia e que isso, de certa maneira, coloca, digamos, a Rússia numa posição defensiva e coloca a Rússia, digamos, à beira de um ataque de nervos, se não mesmo de um ataque ucraniano sério, que pode amanhã ter efeitos em Moscovo, como aliás já se viu em várias zonas de Moscovo. E, portanto, eu sei, muito provavelmente há uma verdade em cada uma destas coisas e se calhar não há uma verdade completa em nenhuma delas. Pela simples razão de que o que aconteceu foi que depois de 2022, em que a Rússia, claramente, isto hoje está mais que provado, achou que tinha que por um golpe rápido e que tinha a ver também com aquilo que era a leitura que havia da qualidade das suas Forças Armadas nos últimos 10 anos e da modernização, fazia um ataque convencional forte e que esse ataque convencional forte faria ruir o regime de Kiev, eventualmente com a tomada de Kiev, de Kharkiv, de Odessa e todo o território, e até, se calhar, eventualmente, a criação de um governo que lhe fosse favorável dentro de Kiev, uma espécie de Bielorrússia que se pudesse criar dentro da Ucrânia. Ora bem, falharam várias coisas. Em primeiro lugar, falhou eventualmente alguma inteligência por parte da Rússia que não lhe permitiu perceber que, apesar de tudo, as defesas de Kiev ainda eram bastante fortes. Depois falhou-lhe a noção de que o Ocidente se dividiria, a ideia de que havia que o Ocidente se dividiria e não ia apoiar Kiev, não é verdade? Não só foi apoiar Kiev, como mandou criou uma série de sanções no quadro internacional e mobilizou parte importante dos meios ocidentais ou próximos deles contra a Rússia, isolou de certa maneira a economia russa, embora a economia russa fosse mais resiliente do que parecia, havia quem pensasse que a economia russa cairia e na realidade a economia russa foi capaz de se garantir em termos de expansão. E isso, de certa maneira, com o apoio ocidental, com uma consagração do apoio dos países NATO à Ucrânia. Isso criou uma capacidade militar dentro da Ucrânia. A Ucrânia foi, nesse aspecto, muito, muito resiliente. Isto empatou a guerra, de certa maneira. Eu acho que nem a Rússia ganha esta guerra, e acho que também já está convencida que não a vai ganhar, nem a Ucrânia tem capacidade de retomar, por exemplo, as zonas que a Rússia já invadiu. Isso hoje Mas, parece claro. claro. Por outro lado, embaixador, há uma coisa que é interessante constatar, que é o facto de, nas últimas semanas, Kiev ter conseguido ir muito longe depois da fronteira Rússia nos ataques, nomeadamente a Moscovo, mas há umas semanas largas, creio eu, que a retórica da possibilidade de utilização de armas estratégicas nucleares deixou de ser ouvida em Moscou.
Táticas ou estratégicas, Táticas, António? perdão. Tática. Porque a arma tática é uma, faz parte dos mitos, porque nunca uma arma tática foi testada em sítio nenhum. É assim uma espécie de, de, de café descafeinado, isto é, será uma arma nuclear com menos poder do que uma arma nuclear tradicional. E isso nunca foi testado em sítio nenhum e não se sabe os efeitos dessa arma tática, porque, em particular, a arma tática não deixa de desencadear níveis de radiação e esses níveis de radiação passam para além das fronteiras, não estão sujeitos às regras de Schengen. E, portanto, é muito difícil isso. Mas, de facto, o António tem razão. A ideia que surgiu e havia em vários setores russos da utilização potencial da arma tática desapareceu. Resta lembrar que, desde os tempos de Joe Biden, os americanos sempre se disseram que se acaso a Rússia ousasse usar armas táticas, os americanos não responderiam com armas nucleares, nem táticas nem estratégicas, mas responderiam com um apoio e uma ação militar convencional extremamente forte. E, portanto, a Rússia sabe que tem uma espada de Damocles por cima do seu pescoço, no caso de utilizar uma arma tática. E, portanto, eu acho que a grande mudança em tudo isto foi a capacidade ucraniana de atuar em território russo. E não me lembro, António, as primeiras conversas que nós aqui tivemos sobre isso, que achávamos que havia quem dissesse uma escalada. Não, uma escalada para já é a guerra normal, isto é, se nos atacam no nosso território, nós atacamos no território dos outros, se assim pudermos. Os americanos nunca quiseram que a Ucrânia o fizesse com armas nomeadamente mísseis que pudessem pôr em causa, sei lá, o Kremlin, destruir o Kremlin, por exemplo. Mas a atuação por parte dos drones criou uma realidade nova e uma realidade muito irritante. Porque tem eficácia, não gasta combatentes e, dada a imensidão do território russo, que é o território que é o maior país do mundo, e a imprevisibilidade da atuação destes drones e a incapacidade dos russos de lhe pôr em cobro à sua ação, isto causa um mal-estar e, em particular, deve causar a um país como a Rússia, que tem um orgulho nacional muito grande, a noção de que aquele vizinho, afinal, é capaz de nos destruir digamos, a nossa vida diária. Isto para a população russa deve transmitir uma noção de ineficácia do seu próprio governo que deve ser muito desagradável. E, portanto, é nisto que estamos. Há um ponto já agora, António, que tem a ver com as últimas horas, porque tudo sucede sempre nas últimas horas nestas coisas, é que Zelensky decidiu demitir numa altura em que estava a ter uma ação muito forte, nomeadamente em termos da Crimeia, e a Crimeia está quase em estado de alerta, tendo em conta que a Ucrânia consegue fazer aí ações muito fortes. Zelensky decidiu demitir o chefe de Estado-Maior do Exército ucraniano, o que está a dar manifestações eh, na Ucrânia, porque aparentemente essa figura era muito querida pela sua eficácia, em particular pela eficácia que tinha conseguido transmitir às forças ucranianas nos últimos meses, e não se sabe qual é a razão que terá levado Zelensky a afastá-lo, como já fez, aliás, no passado. Zelensky já tinha feito a semana passada também, tinha demitido a primeira-ministra, mas a primeira-ministra não tem uma grande importância no quadro orgânico funcional da Ucrânia. A prova evidente é que nem o António nem eu sabíamos o nome dela. E, portanto, é uma coordenadora de ações de natureza de políticas públicas, mas o chefe das Forças Armadas é uma figura diferente, e lembremos que não há muito tempo Zelensky também já tinha feito mudanças muito fortes nesta área. A saída de Zarnutsky para embaixador em Londres, Sidi a ser promovido. Portanto, houve aqui um conjunto de mudanças e esta mudança aparentemente é muito impopular. Vamos ver se isto tem algum efeito prático naquilo que é a liderança de Zelensky, que vale a pena dizer, é um dos fatores da derrota russa. Isto é, se nós pensarmos que ao final destes anos todos Putin não conseguiu afastar Zelensky, esta, no fundo, é a grande vitória ucraniana. Mas parece-lhe, embaixador, que por trás destas demissões e também destas passagens de pontos políticos de um lado para o outro,
parece que poderá estar por trás um passo à frente de Zelensky, no sentido em que Zelensky há de saber que quando a guerra acabar, quando ela acabar, haverá, depois de um prazo razoável, haverá eleições presidenciais. Parece-lhe que Zelensky já está a preparar o terreno, para tentar manter-se no cargo depois do fim da guerra. E nós não sabemos se Zelensky quer se manter ou não no cargo. Nós partimos desse princípio, naquela velha lógica de que os políticos querem sempre ficar no sítio onde estão. Sim, Mas ele já disse que não, mas se calhar temos partido do princípio que será uma mentira. em política, dizer que não é meio caminho andado para significar a confirmação do contrário. Mas o Zelensky claramente está-se a tentar segurar no poder. Ele tem bastantes apoios e há um ponto importante. O facto de ele ter um grande apoio internacional e saber-se que o apoio internacional depende muito também daquilo que é digamos, a avaliação positiva feita pelo mundo que apoia a Ucrânia à volta de Zelensky é um fator de poder, porque é um fator também de canalização de recursos no futuro. Não há aparentemente um líder alternativo que possa muito rapidamente substituir Zelensky como personificação do poder ucraniano. Vamos ver se não passará pelo síndrome de Churchill a seguir à Segunda Guerra Mundial. É verdade, mas isto era preciso que houvesse uma democracia na Ucrânia. Exato. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Embaixador, para lhe pedir um comentário sobre a segunda parte da Guerra do Irão, que aparentemente já terá começado, voltando tudo ao mesmo, depois de alguns episódios que, se não fossem tristes, seriam risíveis, digo eu, como por exemplo a história de Donald Trump ter decidido arranjar uma taxa de 20% sobre o valor das mercadorias que passariam pelo Estreito de Hormuz para menos de 24 horas depois ter acabado com essa taxa e ter optado por pedir, exigir aos países do Golfo que façam mais enormérrimos investimentos produtivos, industriais nos Estados Unidos. Como é que tem visto este claro, aparente regresso da guerra no Irão? Olha, isto é uma guerra intermitente e já se percebeu que é uma espécie de jogo de forças entre o Irão e Trump, no sentido de que cada um quer sair desta guerra com a face limpa, no sentido de dizer que ganhou a guerra, e isto normalmente consegue-se fazer algumas vezes, mas Trump leva as coisas às vezes tão longe que cria situações impossíveis. E por outro lado, vamos ser claros, o Irão que mantém uma linguagem e uma narrativa eufórica e que aparentemente, este é um ponto interessante, que aparentemente não está tão unificado quanto isso, a sensação de que há dentro do Irão eh, posturas diferentes relativamente ao modo de conduzir a guerra, nomeadamente na questão militar e na questão diplomática, pode, digamos, ser significativo e pode a prazo ter algumas consequências. E eu acho que Trump está a jogar com isto é, Trump está a levar, está a criar uma situação de tensão com o Irão para que o Irão, ao sofrer bastante com esta guerra, acabe por, no fundo, prescindir da versão mais eufórica, que era aquela que é dada pelos setores mais radicais. Esta é a minha leitura à luz daquilo que são os comentários feitos por alguns especialistas enfim, daquilo que é o poder político dentro do Irão. Trump faz o que o António disse, que é uma coisa extraordinária, que é, por um lado, contra o direito internacional. Há uma declaração extraordinária de Marco Rubio dizendo que qualquer país que lhe passe pela cabeça criar uma portagem num estreito como é o Estreito de Hormuz, está completamente contra o direito internacional e não pode. Pouco tempo depois, Trump diz que afinal vai criar uma portagem.
E vai criar uma portagem, e vai criar uma portagem e vai decidir que essa portagem é paga pelos barcos que ali passarem, contra o direito internacional. Mas depois convence que afinal é capaz de não ser uma boa ideia e então, em contrapartida, pede aos países do Golfo para investirem nos Estados Unidos e com isso dispensa a criação dessa portagem. Isto, se não fosse ridículo, era trágico. Assim é trágico e ridículo ao mesmo tempo. Eh, Trump é isto. Trump habituou-nos a isto. Vai dizendo estas coisas, diz o contrário, amanhã diz exatamente o contrário. Não vale a pena pedir coerência, porque essa coerência não existe. Eh, e, portanto, vamos andando numa guerra intermitente que os Estados Unidos têm capacidade de fazer. Resta saber, e esta é sempre a questão que colocamos aqui todas as semanas, se as consequências disto, em termos internos americanos, nomeadamente em termos dos custos e em matéria de taxas de juro, em matéria de inflação, em matéria até do custos das matérias-primas, em particular do petróleo, se isto não tem efeitos negativos para aquilo que são as pretensões dos candidatos do Partido Republicano para as eleições intercalares. Mas isso é algo que só com o tempo iremos ver. Sim, mas não lhe parece, embaixador, que estando o tempo a apertar, uma vez que essas eleições são em novembro, Trump demonstra estar completamente à vontade com a questão, em vez de estar a tentar resolver o problema para finalmente poder apresentar-se ao eleitorado, não ele diretamente, de uma forma limpa, digamos. Portanto, há um problema aqui que tem a ver com a maneira de ser de Trump. Trump não quer apresentar-se derrotado. E vamos ser claros, o discurso iraniano também não ajuda muito a isso, porque o discurso iraniano é um discurso de quem está a ganhar. E Trump, se há coisa que o deve enfurecer, é a ideia de que o outro lado pode dizer que está a ganhar e que acreditam nele. Uma das coisas que preocupa Trump, se nós olharmos para aquelas conferências de imprensa diárias que ele faz, é o modo irritante para ele como a comunicação social americana, em particular o Washington Post ou o New York Times, acham que ele está a perder a guerra no Irão. E está a dizer, eu não estou a perder a guerra, eu estou a ganhar a guerra, eles estão destruídos, eles estão não sei o quê. Bah, mas, entretanto, os tais destruídos conseguem enviar mísseis e dar cabo do tráfico no Estreito. Trump, a tentação é fazer tudo ao contrário, isto é reagir, é tomar conta do Estreito, é bloquear os portos iranianos, no sentido de lhes tirar a razão. Há aqui um aspecto nesta guerra, em tudo, aliás, que diga respeito a Trump, que é o aspecto apresentacional das coisas. Trump vive na preocupação de ganhar o discurso, independentemente de poder não estar a ganhar a guerra. Mas se parar bem, o Trump nunca perde nada. Trump ganha sempre em tudo. Quer dizer, não foi capaz, apesar de tudo, de ganhar a seleção americana no Campeonato Mundial de Futebol. Mas esse ainda é um ponto que se Bem, mas calhar, ele não jogava. Se jogasse, com se ele, certeza se ele faria com que jogasse, ganhasse. é verdade, ele não foi selecionado. Mas foi talvez uma das suas poucas derrotas. Porque o que Trump gostava era de estar no final, no último dia, a entregar à equipa americana a taça do Campeonato do Mundo. Porque isso é que corresponde à realidade dos factos. O resto é apenas uma realidade que é distorcida por essa coisa comezinha que são os outros. Mas Trump, claro, vive assim. Veja-se o que acontece no discurso internacional, o que acontece nas conferências, nas conversas com todos os dirigentes, com uma exceção, Xi Jinping. Fora disso, Trump está sempre a ganhar. Trump ganhou em tudo, os outros perderam em tudo. E, portanto, é difícil ele encontrar uma saída honorável, para utilizar uma expressão francesa, para esta guerra. E, portanto, vai andando nesta guerra intermitente, em que suspendeu o cessar-fogo, em que suspendeu o memorando de entendimento, e os iranianos também, muito orgulhosamente, também suspenderam o memorando de entendimento, quer dizer, que aliás lhes era altamente favorável, vale a pena dizer, porque eu devo confessar uma coisa, é também muito difícil para um observador externo perceber a lógica subjacente aos iranianos. Porque a lógica iraniana também é uma lógica digamos, um bocadinho trampiana naquilo que é a glória permanente. Exato, até porque, de facto, como o embaixador diz, o memorando era-lhes muito favorável, isto é, não havia grandes razões para o colocarem em risco. É apenas que o memorando, António, trazia em si um conjunto de ambiguidades que no fundo nós pensávamos desde o princípio que iam se defrontar com a realidade.
E isso aconteceu. O memorando, há um momento a partir do qual a leitura do memorando, em alguns aspectos, por exemplo, em relação ao próprio funcionamento do Estreito de Hormuz, é ele próprio bastante equívoco. Se calhar foi assim que a diplomacia paquistanesa conseguiu vender o memorando aos dois lados. E volto a dizer uma coisa que julgo que disse na semana passada. A mim preocupa muito que a diplomacia paquistanesa se tenha afastado desta negociação. Não particularmente pela importância de a ter a jogo, mas pela simples razão de que ela, provavelmente melhor do que ninguém, terá medido as possibilidades de sucesso deste acordo. Ao ter-se afastado e ao não ficar ligada, digamos, a esse mesmo sucesso, é talvez a prova provada que este acordo já não existirá. Exato. Um pequeno parênteses antes de fechar esta segunda parte, embaixador. Veria com facilidade o facto de Trump entregar a taça do Mundial ao seu homólogo Javier Milei, mas seria para ele uma dor de alma ter que a entregar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez é capaz de não ir e mandar ao rei. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Muito obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, recordando a quem nos ouve que na semana passada o programa foi gravado antes do final da Cimeira da NATO em Ankara. Como é que viu tudo aquilo que se passou na Turquia, nomeadamente aquilo que alguns chamam a NATO 3.0, mas que de qualquer forma será uma nova NATO onde a parte europeia da Aliança Atlântica foi obrigada, digo eu, mais do que foi uma escolha própria, foi obrigada a tomar a gestão da NATO nas suas mãos. Como é que viu tudo aquilo que se passou na Turquia, embaixador? Olha, a Turquia evitou aquilo que podia ser o risco de mais uma vez haver um clash entre Trump e os aliados da NATO. Lembre-se que chegámos aqui a falar de que havia quem pensasse que era melhor adiar estas cimeiras para evitar momentos em que Trump se pudesse irritar com os seus amigos. Amigos, entre aspas. E, portanto, o que é que aconteceu na Turquia? Na Turquia aconteceram duas coisas. Em primeiro lugar, aconteceu a reafirmação daquilo que eram os compromissos dos aliados da NATO, que tinham sido feitos no ano passado na Haia, que no fundo são compromissos de natureza quantitativa, no tocante ao investimento e às despesas para efeitos militares dos vários países, uns mais, outros menos, uns mais renitentes, outros mais mobilizados. Mas isso foi suficiente para que Trump, de certa maneira, digamos, sublinhasse e ficasse contente com o facto de ter tido razão. E isso, digamos, acalmou Trump. Por outro lado, e deu um discurso no final da Cimeira, todo muito favorável a um reforço da dimensão europeia, o que significa também aquilo que era o objetivo, que era a criação de uma autonomia estratégica europeia. Dito isto, António, convém ver isto com realismo. Não há uma uma NATO sem os Estados Unidos. Há um conjunto, eu digo isto com toda a certeza de quem de ter lido isto nos manuais militares. Há um conjunto de valências dentro da NATO que são absolutamente insubstituíveis sem os Estados Unidos. E, portanto, não é possível ter os Estados Unidos fora da NATO e ter essas valências. Por isso mesmo, o que os europeus estão a tentar são duas coisas. Em primeiro lugar, garantir que os Estados Unidos fiquem tanto tempo quanto possível a assegurar essas mesmas valências, e tem a ver com sistemas de transporte, tem a ver com sistemas de intelligence, etc. E, por outro lado, estão a tentar substituir a prazo a essas valências dos Estados Unidos para as poderem, para ser a tal NATO 3.0. Mas isso significam muitos anos. Estamos a falar de muitos anos, estamos a falar para aí uma década. E por isso há uma grande pressa na NATO.
para conseguir dar esse passo em frente, e até lá estão a tentar manter os Estados Unidos a bordo e mantê-los, digamos, com aquilo que interessa aos Estados Unidos, comprando-lhe armamento, garantindo que os países do outro lado do espelho continuem a comprar o gás, por exemplo, e, portanto, satisfazendo, digamos, o ego de Trump. É isso que está a acontecer. E, por outro lado, foi possível encontrar uma linguagem comum. Essa linguagem comum, vale a pena dizer, não trouxe nada de novo, por exemplo, relativamente à possibilidade da Ucrânia entrar para a NATO. Aí os Estados Unidos não fazem qualquer concessão. Portanto, para a NATO atual, os europeus não podem contar com a boa vontade dos Estados Unidos para a entrada da Ucrânia. Quanto ao resto, vamos andando. Eu acho que vamos andando, mas de todo modo foi interessante para os Estados Unidos conseguirem uma reunião que não foi uma crise, que não teve um aspecto de crise. Parece-lhe, embaixador, que num futuro, talvez a 10 anos, os Estados Unidos acabarão mesmo por sair da NATO. Se isso acontecer, nomeadamente, alguém vai ter que fazer alguma coisa, isto é, com certeza a França e a Inglaterra terão que fazer o favor de gastarem milhares de milhões de euros, no seu armamento nuclear. Eu não sei se os Estados Unidos acabarão por sair da NATO, não tenho essa noção, quer dizer, porque apesar de tudo, dentro dos Estados Unidos, há setores políticos importantes que continuam a considerar que a NATO desempenha um papel na estratégia americana pelo mundo. Uh, os Estados Unidos não se desinteressam por várias áreas do mundo e não se desinteressam totalmente pela Europa. Podem aqui ou ali considerar que, neste momento, o vetor Ásia-Pacífico é mais importante e que é preciso gastar menos na Europa para poder concentrar meios noutras áreas. Mas não acredito que estrategicamente a Europa lhe possa fugir de mãos, porque a Europa, goste ou não, faz parte do espaço geopolítico de interesse prioritário americano. O que a América sempre quis é que a Europa garantisse a sua própria defesa, mas ficasse ao lado dos Estados Unidos. E para ficar ao lado dos Estados Unidos tem que fazer parte da NATO. Agora, cada vez menos os Estados Unidos estão disponíveis para gastar dinheiro com a NATO e querem que cada vez mais os europeus gastem mais esse mesmo dinheiro, e, se possível, comprando-lhes a eles americanos. Os Estados Unidos não estão aqui nesta guerra e nesta posição geopolítica pelos nossos lindos olhos, estão pelos interesses americanos. E os interesses americanos são também de natureza económica e que têm a ver com a importância do complexo militar industrial e tem a ver também com a questão do petróleo e do gás. Os Estados Unidos, depois deste desengajamento que a Europa faz com a Rússia, por virtude da dependência que tinha criado e do inconveniente que é essa dependência para o futuro, deixaram-se cair nas mãos dos americanos e estão, nesse momento, como clientes principais dos americanos, ganham a vários carrinhos nesta guerra. Entretanto, não há de ter sido por acaso que Trump, recuperou a retórica sobre a Groenlândia. Não, da Groenlândia e também a questão do Canadá e a afirmação da preeminência da questão do Panamá. Veremos, António, se um dia não acordaremos com um discurso de Trump sobre as lajes, e nessa altura teremos que nos perguntar se, tal como aconteceu no mapa cor-de-rosa, em que nós perdemos o território por virtude da não ocupação no terreno, a falta de densidade de meios militares que nós temos nos Açores, essa falta de densidade é muito evidente, pode nos debilitar e pode um dia Trump dizer o que disse aos dinamarqueses: vocês não têm forças suficientes para proteger aquela área que pode ser, digamos, objeto de cobiça por parte da China ou da Rússia. E, portanto, se não tomamos a nosso cargo os Açores de uma forma, digamos, dimensionada àquilo que é a defesa daquele território, nós podemos um dia acordar com uma surpresa desagradável vinda do outro lado do Atlântico. Eu não estou a dizer nada que tenha qualquer informação, estou apenas a raciocinar. Exato. Embaixador, uma última questão. Acha que alguma vez, se fará parte da agenda de Donald Trump constituir uma NATO, uma espécie de NATO, exatamente para a Ásia-Pacífico?
Já houve um manato para a Ásia-Pacífico, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a SEATO. Não sei se já se lembram, foi uma coisa que depois desapareceu. Eh, Não creio que seja possível encontrar um mecanismo de defesa coletiva naquela área, porque a defesa coletiva implica a possibilidade de morrer no caso de um ser atacado. E isso nunca esteve presente naquilo que foram os acordos de natureza, segurança e defesa que os Estados Unidos fizeram naquela área. O que me parece, não me parece, portanto, que haja uma possibilidade de uma NATO na Ásia-Pacífico que envolva a Coreia do Sul, as Filipinas, o Japão, a Austrália, que estava na SEATO. eh, Isso não parece. São países que têm uma relação diferente, têm uma relação diferente com a China, por exemplo, têm uma relação diferente também com outros inimigos, como é o caso da Coreia do Sul, que tem com a Coreia do Norte. Somar tudo isto num conjunto de riscos tornaria essa NATO um potencial campo de explosão militar. Exato, e depois teríamos Taiwan a cumprir o papel da Ucrânia, isto é, a tentar entrar e alguém impedi-la. E para já a tentar ser país, que é a coisa que Taiwan não é, reconhecido pelas Nações Unidas e que hoje em dia cada vez menos é reconhecido internacionalmente como país independente. Exato. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais associadas ao site. Obrigado e até para a semana.